Buenas, galera! Estamos de volta com mais um Contém um Gama, um podcast sobre meus devaneios criativos, empreendedores e de comunicação. Eu sou o Júnior Gama e o assunto de hoje é as mega tendências mundiais. Quando a gente fala em mega tendências mundiais dentro do cenário socioeconômico, a gente busca entender um pouco do comportamento de consumo e um pouco do comportamento social do mundo também. Parece óbvio, né? Às vezes não é tão óbvio assim. Então vamos lá. O que são as mega tendências mundiais? São movimentos percebidos que isoladamente parecem não ter muita força, mas conectados com outros, eles acabam norteando as alterações do comportamento do mundo. Isso influencia em novos produtos, novos mercados, novas soluções, influencia bastante no nosso comportamento no futuro, certo? Eu vou pontuar um pouco para vocês quais são essas principais mega tendências mundiais e como elas refletem dentro do nosso negócio ou no comportamento que a gente acaba vendo da própria economia ou mesmo movimentos sociais que acabam acontecendo no mundo. E eu quero começar pela sociedade em rede, a primeira mega tendência. Traduzindo um pouco para o nosso cotidiano, a globalização. Num período pós-coronavírus que a gente está vivendo agora, nada é tão evidente, né? Quanto a situação de que o mundo está globalizado. Algo começou lá na China, teve um impacto econômico no mundo inteiro e também um impacto na saúde do mundo inteiro. A velocidade que o contágio afetou o território mundial e a velocidade que as informações se espalharam acabaram mostrando muito disso. A bolsa cai em Nova York e afeta a economia mundial. Aí passando para outra situação, a base de petróleo que é bombardeada lá no Iraque, o combustível sobe no dia seguinte no mundo inteiro. Uma nova tecnologia que é desenvolvida em Israel abre novas possibilidades para o mundo inteiro. Então não existe mais como a gente pensar em ações locais que elas não tenham efeitos globais. Inclusive isso até é um ponto muito forte quando a gente pensa em impactos positivos, impactos socioeconômicos e socioambientais. A regra é a seguinte: pense global, haja local, porque a tua ação local ela vai ter um impacto, ela pode ter um impacto mundial. Então o primeiro ponto é essa globalização. A próxima mega tendência é a imaterialização. Mas é difícil pensar isso se a gente analisar que as pessoas estão cada vez mais materialistas, né, consumistas e produto, mas eu vou mostrar para vocês como isso destoa um pouco. Porque as soluções que a gente está buscando no mercado hoje são cada vez mais imateriais. A grande questão é que a gente não precisa mais acumular bens. Como a gente falou no primeiro episódio sobre a ressignificação dos 4Ps, o foco agora é solucionar problemas, não necessariamente entregar um produto físico. E é nesse ponto que a gente fala de imaterialização, certo? Vou dar exemplos clássicos. As virtualizações das soluções. A gente tem Spotify, que nós temos acesso à música sem ter mais disco, pendrive, disquete, fita, enfim. Não temos mais nada material. Assim como acontece com Netflix, com nossos álbuns de fotos digitais, certo? Bloco de notas virtuais, documentos digitais. A gente não precisa mais do material se a gente tem acesso à informação, se a gente tem acesso à solução. Nesse ponto que a gente fala que uma das mega tendências é a imaterialização. Outro ponto importante que acaba puxando um pouco disso é a democratização e individualidade. Como podemos falar de democratização e individualidade no mesmo tópico? Deixa eu explicar também. Porque essas duas mega tendências, elas funcionam de forma sincronizadas. Nunca foi tão democrático a gente ter acesso ao conteúdo como hoje, certo? Eu posso fazer a minha própria playlist, eu posso ter acesso, eu tenho a liberdade de escolher qual é a minha playlist, enfim, qual é a minha lista de filmes, e isso torna extremamente personalizado e individual. As nossas timelines, elas acabam sendo únicas, ou única minha, ou uma playlist compartilhada com os amigos, a minha timeline das redes sociais, o meu feed de Facebook, Instagram, acaba sendo único. Se você logar no Facebook de algum amigo muito próximo, que tenha gostos muito parecidos com o teu, com toda certeza, o feed dele vai ser totalmente diferente do teu.
Isso é democratização, isso é individualidade. E agora a gente começa a perceber como essas mega tendências elas vão se interligando. Quanto mais imaterial, mais democrático e globalizado as coisas são. E mais individual é o conteúdo que eu tenho acesso. Porém, nós temos que cuidar com isso, porque isso nos leva para o próximo ponto, que é a polarização. Com esse alto nível de individualidade e personalização, a gente corre o risco de viver em bolha. Os algoritmos acabam nos apresentando apenas conteúdo que interessa pra gente. Então, eu sigo futebol, só vai mostrar futebol. Eu comecei a seguir receita, só vai mostrar receita e futebol. E aí a gente acaba entrando numa bolha, porque os conteúdos que vão sendo mostrados pra gente acaba validando cada vez mais o nosso pensamento e acaba polarizando cada vez mais as nossas ideias. É só dar uma parada e perceber como hoje o Brasil, o comportamento político no Brasil está altamente polarizado, certo? Ou é extrema de um lado ou é extrema de outro. Porque a gente começa a viver em bolhas, a gente começa a ter acesso apenas às informações que os algoritmos acreditam que são válidos pra gente. Esse é um grande perigo dessa personalização extrema que a gente está vivendo. Quero trazer outro ponto também muito importante, que é a questão da saúde. A população mundial está envelhecendo, certo? É vertiginoso o crescimento do topo da pirâmide. E as nossas preocupações com saúde passam a ser inevitáveis, na verdade necessárias e inevitáveis, certo? Eu coloco nesse pacote a saúde preventiva, a alimentação saudável e os cuidados com o corpo. Além disso, pesquisas e estudos com investimentos tecnológicos e intelectuais. Tudo isso envolve a saúde. E percebam como isso é muito forte. E claro, a partir desse momento pós-coronavírus que a gente está vivendo, vai ter uma força maior, vai ganhar uma força maior, porque a gente precisa dar uma atenção muito grande para a saúde do mundo. Estamos com um crescimento populacional vertiginoso, a população está crescendo muito, por causa também do avanço dessa tecnologia e da melhora das condições de saúde, dos cuidados e de tratamentos. A população está envelhecendo, e uma população mais velha precisa de mais cuidado. Então, a solução, que é o avanço tecnológico da saúde, acaba nos trazendo outro problema, que é o envelhecimento da população, e que daí acaba também precisando desenvolver mais cuidados com a saúde dos idosos. Se somos responsáveis por todos que estão na Terra, por todos do mundo, e por tudo isso, nós temos que pensar também na sustentabilidade. E ser sustentável é uma característica de uma sociedade que pensa na sua permanência, pensa em se manter vivo. E não só a sociedade, pode ser nós como indivíduo, pode ser uma sociedade, pode ser pensar na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade social. Sustentabilidade não tem a ver com ecochato, sustentabilidade tem a ver com a nossa condição e nosso pensamento de agirmos de forma a mantermos a nossa permanência vivo. Simples assim. E para isso a gente precisa repensar um pouco na velocidade como a gente está consumindo nossos recursos naturais, se os nossos sistemas estão garantindo uma sustentabilidade social, se a nossa sociedade, olhando para o lado, consegue se imaginar nesse mesmo sistema viva por muito tempo. É uma mega tendência que, enfim, talvez seja cada vez mais latente essa tendência, a gente tem cada vez mais cuidados com isso, sobre essa questão principalmente social e humanitária. E uma das formas da gente ser um agente ativo nesse processo é parar um pouco e repensar. E principalmente a gente tem que ser corresponsável pelo impacto causado no mercado, direta ou indiretamente. Para ficar mais claro, a gente é corresponsável pelo meio ambiente, acessibilidade, conscientização, impacto na sociedade e na vida das pessoas. Trazendo essas mega tendências: sociedade em rede ou globalização, imaterialização, democratização e individualidade, polarização, saúde e sustentabilidade. Essas são algumas das mega tendências mundiais, mas a pergunta que fica é: como a gente pode interpretar essas mega tendências para os nossos negócios?
Juntando um pouco do primeiro episódio, se você não ouviu, volta lá e ouve o primeiro episódio que a gente fala de futuro dos negócios e da ressignificação dos 4Ps. Então, essas mega tendências com essa ressignificação dos 4Ps, como que eu posso aplicar elas nos meus negócios? Pensando para o futuro. Não pense em soluções tão imediatas, mas comece a entender tudo isso e como essas tendências, esses novos modelos de negócio estão mudando o mercado. Conta para mim então se está fazendo sentido tudo isso, se deu uma luz no fim do túnel um pouco do conteúdo do episódio de hoje, e segue lá, @eujuniorgama em todas as redes sociais, comenta, responde, pergunta, enfim, vamos interagir por lá. Segue a gente que semana que vem tem mais Contém um Gama aqui no Revoadas. Valeu!